Vocês estão vendo minha tela? Sí, sí se ve bien. Adelante, tienes 10 minutos de presentación y el resto para algunas preguntas. Ok. Gracias. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thaís Casotti Loser e esse trabalho tem a contribuição do professor doutor Rafael de Queiroz Ferreira, do professor doutor Thales Ramon Rosa, do mestre Gabriel Fernandes Souza dos Santos e da mestre Ana Carolina Miranda Presílios. Nós somos da Universidade Federal do Espírito Santo, que fica localizada no Brasil. E hoje eu vou apresentar a pesquisa intitulada em Desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica portátil para a determinação de agentes sulfitantes no vinho. Certamente vocês já comeram alguma porção de batatinha frita ou camarão acompanhado de um vinho ou algo que continha açúcar, não é mesmo? Pois bem, com o aumento desse consumo desses tipos de alimento, as indústrias elas tiveram de buscar meios de aumentar a sua produção sem correr o risco de que esses alimentos eles estragassem nas prateleiras. Então, para isso, as indústrias começaram a adicionar intencionalmente nos alimentos e bebidas os aditivos alimentares, sendo os agentes sulfitantes um dos aditivos permitidos pela legislação. Quando esses agentes sulfitantes eles são adicionados nos alimentos e bebidas, eles são convertidos às mesmas espécies iônicas em um determinado pH. Inicialmente, nós temos o SO2 em estado aquoso. Esse SO2 ele vai se hidrolisar, formando o íon bisulfito, que é o HSO3-, que posteriormente ele vai se dissociar, formando o sulfito, que é o SO3-2-. Essas reações têm as seguintes constantes de equilíbrio, com valor de pK de 1,91 e de 7,2, e a partir dessas reações e desses valores de pK, nós podemos determinar a espécie dominante em função do pH, de acordo com esse diagrama de distribuição que eu apresento para vocês, em que em pH variando de 0 a aproximadamente 2, nós temos a predominância do SO2, em pH variando de 0 a aproximadamente 7, nós temos a predominância do íon bisulfito, e em pH, a partir de 7, nós temos a predominância do sulfito, que é o SO3-2-. Nessa tabela, eu mostro alguns alimentos em que os agentes sulfitantes eles podem ser adicionados e os seus respectivos limites, de acordo com a Resolução Brasileira número 4 de 1988, e percebam que o vinho é o que possui o maior limite máximo permitido pela legislação. Então, se existe um limite máximo desse aditivo, ele deve ser monitorado, pelo fato de que seu excesso ele pode influenciar na saúde humana. Sendo assim, o objetivo da nossa pesquisa é desenvolver uma metodologia eletroanalítica que apresenta vantagens quando comparada às técnicas convencionais de análise, utilizando os eletrodos impressos, que é o diferencial da nossa pesquisa. Os eletrodos impressos, eles apresentam vantagens, como, por exemplo, a aplicação em loco, facilitando as análises dos vitivinicultores, um baixo consumo de energia, alta sensibilidade e reprodutibilidade e um baixo consumo de reagentes, visto que só é necessário cerca de uma gota na superfície do eletrodo para realizar a medição eletroquímica. Sendo assim, a parte experimental da nossa pesquisa consiste inicialmente na preparação da amostra, em que foi utilizado o tampão fosfato 0,1 mol por litro, em pH 4, como nosso eletrólito suporte, e o agente sulfitante que nós decidimos trabalhar foi o sulfito de sódio, em que nós fizemos uma solução estoque com uma concentração de 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Seguidamente, nós realizamos a voltametria cíclica para investigarmos o perfil voltamétrico do nosso analito de interesse, que no caso é o agente sulfitante, e para isso nós utilizamos um eletrodo impresso da marca Dropsense de carbono modificado com nanotubo de carbono de parede múltiplas. Para isso nós pingamos uma gota na superfície do eletrodo em uma faixa de potencial de 0 a 1,25 volts. Após isso, nós realizamos o planejamento de experimento. Nós fizemos uma otimização variada, utilizando o planejamento composto central. As variáveis que nós otimizamos
foi o incremento de potencial, a amplitude e a frequência. Montamos a nossa matriz de planejamento, escolhendo o mínimo e o máximo para cada variável dessa, e com os coeficientes obtidos, nós fizemos a nossa superfície de resposta. É importante ressaltarmos aqui que nessa parte de planejamento, nós tivemos o auxílio do software Chemoface. Com as condições otimizadas, nós partimos para a construção da nossa curva analítica através da voltametria de onda quadrada. Para isso, nós utilizamos o eletrodo impresso, aplicamos uma faixa de potencial de 0 a 1,25 volts e construímos a nossa curva analítica. Para avaliar a seletividade do nosso método, nós fizemos o teste de interferentes, em que nós avaliamos alguns possíveis interferentes que tem no vinho. A concentração utilizada foi 3 × 10⁻³ mol por litro, tanto para o interferente quanto para o nosso analito de interesse. E a recuperação do método, ela foi feita através do método oficial, que é a titulação. Então, com a parte experimental feita, nós partimos para os resultados obtidos, em que eu mostro nessa figura aqui para vocês, onde nós temos um processo oxidativo que se inicia em 0,2 volts, e esse processo, ele atinge um máximo em torno de 0,53 volts. E esse processo, ele vai ser investigado posteriormente por técnicas mais sensíveis. Com isso, nós partimos para a otimização das nossas variáveis de interesse e, após realizarmos esses experimentos de forma aleatória, para evitar erros sistemáticos, nós conseguimos executar a nossa superfície de resposta. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui que quanto mais intensa a cor vermelha, melhor será a nossa condição otimizada. Sendo assim, os parâmetros otimizados para o nosso eletrodo foi um incremento de potencial de 7 mV, a amplitude de 75 mV e a frequência de 14,05 Hz. Com as condições otimizadas, nós partimos para a construção da nossa curva analítica. Então, nós construímos a curva analítica em uma concentração de 5 × 10⁻⁶ a 1,2 × 10⁻² mol por litro. Percebam com o voltammograma e com a curva analítica que nós possuímos duas faixas lineares. Uma em torno de 5 × 10⁻⁶ a 6 × 10⁻³ mol por litro. Outra em torno, variando de 6,5 × 10⁻³ a 9,5 × 10⁻³. E a partir da concentração de 1,05 × 10⁻², nós atingimos um platô da nossa concentração. Nós aumentávamos a concentração, mas o pico ele não tinha um aumento tão significativo. Sendo assim, nós optamos por trabalhar com a primeira faixa linear, que é de 5 × 10⁻⁶ a 6 × 10⁻³, e isso pelo fato de que ela atende à legislação brasileira, que possui um limite máximo de 5,46 × 10⁻³ mol por litro. Percebam que no voltammograma obtido, nós temos dois picos de oxidação, um em torno de 0,5 volts e outro em torno de 0,7 volts, que se move para potenciais mais positivos à medida que nós aumentamos a nossa concentração. Nós escolhemos trabalhar com o segundo pico, que corresponde ao íon bisulfito, de acordo com a literatura, e que posteriormente nós fizemos a conversão para SO2 para efeito de comparação com a legislação, visto que a legislação brasileira, ela monitora SO2. Para avaliar a seletividade do método, nós fizemos o teste de interferentes, obtendo interferência variando de 4 a menos 7%, com baixos desvios padrão, indicando que o nosso método ele não possui efeito de matriz. É importante ressaltar que o que obteve uma maior interferência foi o etanol. E isso é explicado pela proporção de agente sulfitante e interferente que nós utilizamos. Foi utilizada uma proporção de 1 para 10, visto que o vinho ele possui um alto teor alcoólico. A fim de determinar a quantidade de agentes sulfitantes no vinho, foi feito a curva de adição de padrão com o método proposto, e a concentração ela foi determinada a partir da interpolação da curva, obtendo uma concentração de 2,4 × 10⁻² gramas por litro de SO2. Nós também fizemos
o método oficial de análise, que é a titulação iodométrica, e é importante ressaltar que esse é um método que possui desvantagens pelo fato da dificuldade da visualização do ponto de viragem. Então, com o método oficial de análise, nós obtivemos uma concentração de 2 vezes 10 a menos 2 gramas por litro de SO2. Portanto, a amostra testada, ela atende à legislação brasileira. E a fim de comparar o método proposto com o método oficial de análise, nós realizamos testes estatísticos, sendo eles o teste F, para avaliar se a variância ela é significativa, e o teste T, para avaliar se as médias elas são significativas. Então, nós realizamos o F calculado, o valor de P, e o F tabelado ao nível de confiança de 95%, e obtivemos que o F calculado ele é menor do que o F tabelado, e o valor de P ele é maior do que 0,05. E para o teste T, nós obtivemos que o valor de P ele é maior do que 0,05, indicando que não possui diferença significativa entre o método proposto e o método oficial de análise. Portanto, o método proposto ele pode ser utilizado para a determinação de agentes sulfitantes em vinho. Com isso, nós concluímos que o método proposto ele possibilitou uma análise simples, rápida e com baixo custo e consumo de reagentes, com a utilização de eletrodos impressos para a determinação de SO2. Além disso, a amostra de vinho que foi testada, ela se mostrou dentro dos limites permitidos pela legislação, além de não possuir diferença significativa tanto para o método proposto quanto para o método oficial de análise. E também a possibilidade de análise in loco com a utilização de eletrodos impressos, otimizando o tempo dos vitivinicultores em vinícolas. É isso, eu agradeço a atenção de todos, em especial a CAPES pelo apoio financeiro y a Universidad Federal del Espíritu Santo. Muchas gracias por la presentación. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos un par de ellas. Preguntan, ¿qué tipo de vinos son los que se analizaron en el estudio? ¿Son vinos de origen comercial o son vinos que fueron proporcionados por algún fabricante en especial? No tienes que decirnos cuál, ¿no? Pero creo que la procedencia es importante. Não, foi vinho comercial mesmo. Foi um vinho tinto seco com a uva do tipo Malbec de origem argentina. Excelente. Ok, por aquí tenemos alguna otra presentación. Para los análisis realizados, ¿qué volumen de muestra necesitaron? Cerca de 60 microlitros na superfície do eletrodo, uma gotinha. Muy poquito, realmente, ¿verdad? Isso. Excelente. Y una última pregunta que por aquí tengo. ¿Esta técnica podría utilizarse para analizar el grado de añejamiento de un vino, el grado de maduración de un vino? Sim, ela pode ser utilizada em mais amostras de vinho. Excelente. Pues muy bien, creo que son todas las preguntas que tenemos por aquí. Muchísimas gracias por la presentación, como lo decía. A nombre de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, te haremos envío de tu constancia en cuanto esta esté lista. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Me gustaría hacer un anuncio para el día de mañana. Dentro de la sección también de electroanálisis tenemos la presentación del doctor Alberto Escarpa. Esta presentación está después de la conferencia magistral. Déjenme, les recuerdo el título. El título de la conferencia plenaria es Microfluídica Electroquímica para aplicaciones analíticas de vanguardia. Entonces, esta conferencia va a ser impartida por el doctor Alberto Escarpa de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Es en la sala 1, a partir de las 9:15, como les decía, después de la conferencia magistral, que en México sería por la mañana. Finalmente, me gustaría, si están todos de acuerdo, como que hacernos una fotografía, ¿verdad?, en conjunto.
antes de retirarnos. Entonces, si están de acuerdo en abrir su cámara, nos tomamos la fotografía. Ok, déjenme ponerlo en modo galería. Y la voy a poner a ver si salimos todos así como en auditorio, ¿no? Ok, permítanme un momentito. Muy bien, entonces, todos sonriendo, ¿eh? Vamos. 1, 2, 3. Ahí va la primera. Permítanme. La copió. Un momentito. Correcto. Vamos por la siguiente. Que tenemos bastantes participantes, entonces vamos por la siguiente. Ya está cargando. Bien, ahora ya vamos en conjunto. 1, 2, 3. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos estamos viendo entonces el día de mañana y pues la verdad fue una sesión bastante nutrida. La verdad es que todos estuvieron muy participativos y durante la mañana, si al caso, la desviación estándar en cuanto a asistencia fue una baja solamente de +-2. Entonces, pues creo que nos merecemos un aplauso y bueno, pues ¿qué puedo decirles? Es un gusto verlos a todos ustedes de nuevo y pues continuamos el día de mañana. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por toda su buena disposición.